O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Já comprou o jogo do Modus Operandi? É como um stop ou a dedonha, só que sem escrever nada. Tem as categorias normais, mas também tem mistério, investigação... E muito mais. Clica no link da descrição para saber tudo. Me chame pelo seu nome, a rede social. Morte no Nilo, o agente da Uncle. Todos esses filmes têm um nome em comum no elenco principal: Armie Hammer. Ator acusado de estupro, agressão e até canibalismo. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E hoje a gente vai contar por que o Armie Hammer sumiu de Hollywood. Uma história que começou com tons de cancelamento, mas trouxe à tona uma dinastia de abusadores. Antes da gente começar, é importante dar um aviso sobre esse episódio. Ao contrário de outras histórias aqui do Modus, todo o caso envolvendo as acusações contra o Armie Hammer ainda é muito nebuloso. Só que a repercussão na mídia foi imensa, fora as consequências para a carreira do ator, que já perdeu trabalhos e representantes. O caso ainda vai ter muitas atualizações, mas o artista praticamente evaporou de Hollywood e a sensação é que pode ser que exista um plano de limpeza da imagem dele em andamento. Enquanto isso, o Discovery Plus abordou a história na série documental House of Hammer, que tem 3 episódios e estreou em setembro de 2022. O documentário também repercutiu muito e no Brasil dá para assistir tanto no Discovery Plus quanto na HBO Max. A produção traz depoimentos de vítimas e de pessoas da família ou próximas da família e joga luz sobre o passado sórdido da família Hammer, o que pode ter sido novidade para muita gente. Um detalhe importante é que o Armie sempre se colocou como um desgarrado da família quando ele dava entrevistas e tal. Ele fazia questão de dizer que tinha o seu próprio dinheiro, ou seja, né, ter uma família disfuncional não justifica, né, porque a gente pode sempre fazer diferente, mas olhar para essa herança ajuda a gente a entender que tipo de referências ele teve, a ponto de ir de galã do momento a investigado por estupro e agressão. Em uma das mensagens de texto mais extremas que foram divulgadas na mídia, Armie supostamente confessa para uma parceira que já comeu vísceras cruas de um animal. Ele enviou para ela o seguinte: "Eu arranquei o coração de um animal vivo e o comi enquanto ainda estava quente, totalmente cru, ainda quente. Eu comeria o seu coração também, se isso não significasse que ficaria sem você aqui depois." O primeiro escândalo da família Hammer aconteceu há mais de 100 anos e foi com o tataravô do Armie Hammer, o primeiro membro da família a viver nos Estados Unidos. Julius Hammer deixou a Rússia e foi morar no Bronx, em Nova York. Ele era médico e foi um dos fundadores do Partido Comunista nos Estados Unidos. Em paralelo a essa carreira tradicional, ele era simplesmente informante da KGB, além de lavar dinheiro para os russos. Em 1898, nasce em solo norte-americano o filhão Armand Hammer. E, para batizar o futuro grande expoente do capitalismo norte-americano, o pai Julius escolheu um símbolo da União Soviética. Armand Hammer foi o nome escolhido por ser uma fusão entre duas palavras, arm, braço, e hammer, martelo, aquele da bandeira da União Soviética. Em 1919, o Dr. Julius já era observado de perto pela Polícia Federal, por conta das suas associações políticas. Até que no dia 5 de julho, os agentes federais presenciaram a mulher de um diplomata russo entrando no consultório dele. A versão oficial é que o Julius realizou um aborto na mulher e ela morreu dias depois. A questão é que estava rolando uma epidemia de gripe e provavelmente ela morreu de pneumonia, não da cirurgia. Ainda assim, o juiz declarou o Julius culpado. Ele foi condenado por homicídio culposo e recebeu uma sentença de 3 anos e meio de prisão. Só que existe uma outra versão para essa história. No livro Dossier: The Secret History of Armand Hammer, escrito pelo jornalista Edward J. Epstein, existe uma alegação de que talvez o próprio Armand Hammer tenha realizado a cirurgia na mulher. O problema é que, na época, ele era só um estudante de medicina, então o Julius assumiu a culpa no lugar do filho. Esse teria sido o jeito de dar uma versão judicialmente mais aceitável para o caso.
Essa versão da história foi contada pela Betty Murphy, uma das muitas amantes que o Armand teve mais tarde em sua vida. Independente do que realmente aconteceu, parece que esse fato foi uma verdadeira oportunidade, tanto para a polícia pegar o Julius, quanto para o Armand assumir o controle. Com o pai Julius preso, entra em cena então o filho Armand, o futuro magnata do petróleo e bisavô do Armie Hammer. Ele eventualmente até terminou a faculdade de medicina, mas nessa fase da vida ele deu um tempo da carreira médica e assumiu o negócio do pai, entre muitas aspas, a empresa Allied Drug. Na época, o próprio Lenin pediu que fosse dado apoio especial ao Armand nos Estados Unidos. Então pensa que o chefe do governo da Rússia, ainda pré-União Soviética, deu um alô pro Stalin para ele dar uma força ali pro Armand. E a mensagem dizia mais ou menos assim, esse é um pequeno caminho para o mundo dos negócios americanos. E esse caminho deve ser usado de todas as maneiras, tem que aproveitar essa chance. A tal empresa envolvia também lavagem de dinheiro para a espionagem russa. 2 anos depois da prisão do pai, em 1921, o Armand resolveu ir para a União Soviética para fortalecer algumas conexões. Veio então o primeiro casamento. Em 1927, o Armand se uniu a uma cantora russa chamada Olga, e em 1929 nasceu seu único filho, Julian Hammer. O Julian, para explicar aqui na árvore genealógica, é o avô do Armie Hammer. Depois disso, o Armand se separou da Olga em 1943, casou com uma outra mulher chamada Angela e depois se separou dela em 1954. Detalhe é que durante o processo do divórcio, essa Angela chamou a atenção para a falta de sensibilidade do Armand. Ela disse no tribunal que por conta do tempo que ele passou na Rússia e também por ser médico, ele não sentia dor alguma ao ver o sofrimento dos outros. Já divorciado, o Armand voltou para os Estados Unidos e se casou com uma ricaça chamada Frances Barrett Tolman, em 56. Ele então começou a investir em empreendimentos variados, coisas artísticas, iniciativas humanitárias, teve até uma destilaria que rendeu uma grana e tal, mas ele também investiu em petróleo. E aí, sabe aquele ditado por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher? Pois é, aqui meio que rolou isso, porque a Frances é que acabou sendo a grande financiadora do marido. Foi com a ajuda da esposa que ele comprou ações da Occidental Petroleum, uma empresa que estava falida, mas que decolou nas mãos dele. Em 57, ele se tornou CEO da Oxy e trabalhou na empresa durante toda a sua vida, até 1990, quando ele faleceu. A companhia existe até hoje e se especializa na extração e exploração comercial de petróleo e gás, com várias instalações pelo mundo. Em paralelo, o Armand também fundou a Armand Hammer Foundation para patrocinar outras atividades, e essa fundação chegou a receber milhões da companhia de petróleo enquanto o Armand estava vivo. O sucesso fez com que ele comprasse um Boeing 727 para dar conta das viagens a trabalho. O Armand, então, começou uma espécie de rebranding. Além de empresário, ele se tornou um verdadeiro patrocinador das artes e um grande filantropo. Ou pelo menos era isso que se sabia publicamente sobre ele. Ele começou a se definir como um industrial autodidata e viveu uma verdadeira saga em busca da imagem ideal. Basicamente, o Armand foi responsável por fazer o sobrenome Hammer se tornar sinônimo de status. Status no nível de ter um museu com seu sobrenome. Inclusive, em Los Angeles, você pode visitar de graça o Hammer Museum, que hoje não é mais propriedade da família. O Armand investiu a bagatela de $100 milhões neste museu. Os Hammer tinham que ser perfeitos. A família modelo era fabricada e, acima de tudo, gerenciada. O Armand tinha escutas no escritório, em casa e até nas abotoaduras. Ele e a Frances ficaram casados até ela morrer em 89, só que ele sempre manteve uma vida paralela, digamos, agitada, com muitas amantes. A mais conhecida foi a Martha Kaufman, com quem ele se envolveu no início dos anos 70. Ela era casada e tinha 2 filhos quando conheceu o Armand e se divorciou quando começou a se envolver com ele. Ela também se tornou a consultora de arte dele e esteve na folha de pagamento da Oxy durante 18 anos. Só que uma hora a Frances, a esposa dele, ficou desconfiada e o Armand deu um jeitinho. Ele usou a estratégia do super-homem, sabe? Ele fez a amante colocar um óculos, usar umas perucas diferentes. Gente, sério. Sério, é real. Ele fez a amante usar óculos e colocar uma peruca. Aí você pensa assim, nossa, que péssimo. Será que ele só fez isso? Será que vai dar certo? Mas o que ele fez? Qual que é o toque final? Ele fez a mulher mudar de nome. Legalmente mudar de nome. Porque se você mudar de nome, por exemplo... a Cristina é sua amante. E a Cristina vira a Joaquina. Agora não então é a mais. Cristina não é mais sua amante. Sério, foi essa a decisão que ele tomou
pra esconder a amante dele. E meio que, né? Deu certo. Foi isso. Que é pior. E ela passou então a se chamar Hillary Gibson, e o caso dos dois durou mais de uma década. E claro que a Hillary também entrou no esquema ali de controle dele. Ela era constantemente monitorada pelo Armand. O telefone da casa dela era grampeado e até o carro dela tinha um dispositivo de rastreamento instalado. Tipo assim, o cara era um lixo, gente. Não tem, assim, é isso que eu tenho pra dizer. Mas assim, pensa no requinte tecnológico à disposição do Armand e o que ele fazia com isso, sabe? Na entrevista para o livro do Epstein, a Hillary diz que ela sempre se submetia às exigências sexuais do Hammer, mesmo quando eram extremamente humilhantes. E que, em troca, o Armand sempre prometia oferecer segurança financeira para ela. Então, ao mesmo tempo que a gente falou que ela aceitou essa situação, mas ela era, assim, uma vítima, né, dessa situação. A neta do Armand e tia do Armie Hammer, a Casey, já falou bastante sobre como foi a infância e a juventude dela no meio disso tudo. Ela até publicou um livro chamado Surviving My Birthright, como se fosse algo sobrevivendo à minha herança. Ela já relatou em diversas oportunidades que absolutamente tudo que o avô Armand fazia era pro público e que até repetir um vestido era visto como um grande erro. Existia um comportamento esperado, um jeito de levar a vida que era esperado ali e uma sensação de estar sendo observado o tempo inteiro. O Armand Hammer queria ter controle total e marcava a hora para encontrar seu filho e seus netos. Ao longo da vida, ele acumulou décadas de conversas gravadas e ficou conhecido por aparecer direto em reuniões de negócios com uma maleta cheia de dinheiro. Para dar um gostinho aí de quem é essa turma, a gente deixa aqui a palavra da própria Casey. Ela aparece no documentário House of Hammer e compara o que viveu em casa ao que vemos na série Succession da HBO. I tried watching the HBO show Succession. I got through 3 episodes and I had to turn it off. Everyone's brown-nosing each other and saying fake stuff, and everyone hates each other on the inside, but on the outside, they're all pretending to get along. Magnify Succession 1,000,000 times, and it was literally my family. Ela basicamente diz que tentou assistir a Succession, só que era só multiplicar a série por 1 milhão que daria a família dela. Nos anos 70, o dinheiro do Armand virou notícia. Ele foi responsabilizado por uma contribuição ilegal para a campanha de reeleição do presidente Nixon. Ele doou cerca de $54 mil, que, segundo o jornal New York Times, provavelmente serviu para encobrir o escândalo de Watergate. O Armand retirou sua confissão de culpa após o julgamento e apontou que o ex-governador do estado de Montana, o Tim Babcock, era o verdadeiro responsável pela doação ilegal. Mas lá no futuro, em 1989, o presidente George Bush vai a público dizer que o Hammer está perdoado. Agora vamos voltar aqui um pouco. Ficaria meio chato cultivar essa imagem de capitalista, norte-americano, tendo tantas conexões com os soviéticos no meio da Guerra Fria, não é mesmo? Então, digamos que o Armand deu uma variada aí na sua agenda de contatos. Ele se tornou amigo do senador Al Gore e esteve na posse de vários presidentes, apoiou uma série de causas do príncipe Charles, né, que agora é o rei Charles. Nos anos 70 e 80, ele doou cerca de $40 milhões para obras de caridade da monarquia. Ele chegou até mesmo a organizar uma gala para receber o Charles e a Diana na Califórnia. E assim, quem que ia recusar? Tá numa festa do cara, né? Segundo uma reportagem do Los Angeles Times de 86, o convite para a festa de 88 anos do Armand tinha o formato de um piano de cauda preto, com as 88 teclas bem destacadas para representar os anos de vida dele. Essa festa foi para cerca de 400 convidados, com jantar e programação de shows. Teve orquestra, show do Merv Griffin e outras atrações. Foi o Armand Palooza, né? Armand Palooza. Naquele momento, estar no círculo social do Armand era sinal de luxo, de sofisticação e também de estar do lado certo da história. Nessa mesma ocasião do aniversário, vários convidados sugeriram ao LA Times que o Armand deveria ganhar um Nobel. Na época, ele ainda não tinha recebido o perdão do Bush sobre a doação ilegal para o Nixon, mas para muita gente, o Hammer já tinha se redimido. Um mês antes da festa, em abril de 86, ele foi fundamental para o envio de suprimentos médicos para as vítimas de Chernobyl.
Ele também aproveitou seus contatos soviéticos da melhor maneira possível para sua imagem e teve uma reunião super importante com Gorbachev, o último líder da União Soviética. Basicamente, o cara conseguiu conquistar o sonho americano, ele estava ali em dia com a imagem pública. E aí, em julho de 1988, aconteceu a explosão de uma das plataformas de petróleo da Occidental, que poderia colocar tudo a perder. A Piper Alpha ficava no Mar do Norte, a 190 quilômetros a leste da Escócia, e foi tão grave o acidente que morreram 167 pessoas. A fumaça era tão grande que dava para ver até de dentro dos aviões comerciais em rota por aquela parte da Europa. E o lance é que a plataforma já não era considerada das mais seguras, porque já tinha acontecido uns outros acidentes menores antes. Só que ainda assim, o Armand Hammer e a empresa saíram praticamente ilesos da situação. Rolou uma investigação, mas a Oxy não sofreu nenhuma consequência severa. Tudo que o Armand fez foi simplesmente pedir desculpas numa coletiva de imprensa, dizer que eles iam ficar de olho para cuidar dos feridos, e dito isso, ele entrou no seu avião particular e pediu uma rodada de caviar para a galera. Quem relata isso é o ex-consultor do Armand, o Neil Lindon, que ajudava ele com questões de política e imprensa. E foi ele que foi o responsável por esse discurso do Armand, né? Ele que... Porque existe essa coisa do PR, né? O cara que vai lá, tipo, aconteceu um problema, e aí o assessor, enfim, o pessoa do PR vai lá, olha... Vai consertar. Você vai usar a camiseta branca, você vai estar no chão do quarto, você vai olhar pra baixo, você vai chorar no meio da live, você vai pedir desculpas a quem tem ofendido, né? A pessoa que vai treinar ali. E esse cara foi o cara que falou pro Armand tudo que ele tinha que fazer. Só que, gente, pensa que teve um acidente numa plataforma, morreram 167 pessoas, o cara pediu desculpa numa coletiva de imprensa e ele não teve nenhum problema. Todo mundo se compadeceu, o príncipe, que é hoje o rei Charles e tal, o rei Carlos, como diria o Lula. Ele se compadeceu na época, a Lady Di, sabe? Tipo, então, assim... Todo mundo se compadeceu com ele na época e o cara saiu ileso disso. E esse ex-consultor, esse cara que ajudou ele, principalmente nesse dia, ele ficou com tanto nojo de tudo aquilo que ele viu, né? Ele viu que era uma coisa tão nojenta, tão bizarra, que ele resolveu pedir demissão. E ele simplesmente termina a entrevista dizendo que o Hammer é o segundo homem mais satânico da segunda metade do século XX. I think he was the most satanic man of the second half of the 20th century. In terms of corrupting the political process, in terms of controlling people and making them dance his tune, there is no comparison. Armand Hammer was the embodiment of sin because he was the embodiment of ruthless ego. E tá aí o Lindon falando no documentário House of Hammer. Ele também diz que Armand era a encarnação do pecado, um ego impiedoso. E bom, ele não chega a comentar quem que teria sido o primeiro, mas a gente supõe que é o Hitler, né? Mas fica aí a dúvida. O Armand faleceu em dezembro de 1990, aos 92 anos, e o seu testamento foi tido como bastante injusto. Rolaram alterações no documento ao longo dos anos e dizem que a última vez que ele mexeu nos papéis foi cerca de um mês antes da sua morte. Isso me lembrou uma outra série aí, mas não vou dar spoilers. O patrimônio dele, segundo a Forbes, era avaliado em 180 milhões, mas não significa que tudo isso era literalmente dinheiro, né? Porque tem ações, tem propriedades e tudo mais. Só que, quando foram ver o valor real do patrimônio, era coisa de 40 milhões de dólares. Tipo, era 20% do que eles esperavam, o que, assim... Adoraria ter 40 milhões? Sim, mas a galera tava achando que ia ser 180, né? E não foi bem assim. Então, é um valor até menor do que foi investido lá no museu que leva o nome da família. E isso, Brasil, pensa, isso pegou todo mundo de surpresa. Os herdeiros esperavam muito mais, né? Mas parece que essa caridade aí do Armand falou mais alto que o amor pela sua família. E aí, com esse testamento que publicamente deu para ter um gostinho a mais de quem era o Armand na vida pessoal. Seu único filho, o Julian, recebeu apenas 500 mil dólares. De novo, a gente tá falando apenas porque é 500 mil dólares dentro de uma fatia de 40 milhões, né? Ninguém deveria ter esse valor separado, mas enfim, não vou militar. A sua neta e filha de Julian, a Casey, estava designada a receber 250 mil dólares.
E finalmente o neto dele, o Michael, o grande escolhido para seguir o legado, inclusive na empresa, recebeu todo o restante. Ele ficou com o Rolls Royce do Armand e foi anunciado como executor do espólio. E sim, esse Michael é o pai do Armie Hammer. E, gente, imagina, né? Tinham 3 pessoas aí para receber. Uma recebe $500 mil, outra recebe $250 mil e outra recebe 46 milhões. Foi basicamente isso que aconteceu. Numa família. Se a gente já vê em família que, tipo, morre a avó e tá todo mundo reunido pra brigar por causa de um terreno. De um terreninho pequenininho, de sei lá o quê, de R$20 mil. Imagina quando se trata de uma família completamente podre como essa. Então é claro que não ficou por isso mesmo. Tinha gente que estava de fora tentando alguma coisa, fora o próprio filho, a neta dele, né? O Julian e a Casey, por exemplo, eles entraram com um processo para tentar melhorar esse valor aí que eles iam receber. E a amante dele, aquela que tinha mudado de nome, né? Ela nem apareceu no testamento. Outro aspecto que gerou um furdunço básico ali na escolha do herdeiro principal foi uma certa confissão que o Armand teria feito no leito de morte. O Armand sempre apoiou muito o casamento desse neto dele, o Michael, inclusive porque ele via no neto o melhor representante para ser o seu sucessor, para carregar o legado da família adiante, ali a própria série do Succession, né? E a Drew, que era a esposa do Michael, a gente já vai contar mais dele depois, tá? Mas ela era, assim, a noiva perfeita, ela era de uma família tipicamente americana, eles tiveram 2 filhos, né? O Armie, o nosso protagonista, e o Victor. Fora isso, o pai da Drew se tornou um grande amigo do Armand, a ponto de se tornarem confidentes. E aí, imagina você lá no funeral, aquele climão, né? Todo mundo lá. O pai da Drew simplesmente declara que o Armand se converteu cristão minutos antes de morrer e contou pra ele ali no leito de morte. Detalhe, né? Porque quando morreu, o Armand tava com o bar mitzvah marcado, que ele ia fazer uma celebração ali de 92 anos. E aí ficou todo mundo passado, chocado, né? Era praticamente inacreditável. E então agora, além do testamento e dessa revelação no funeral, o que também foi marcante na época foi o obituário dele. Tinha quase uma vibe Homem de Ferro, sabe? Gênio, filantropo, bilionário e playboy. Só que a faceta playboy, ela não tinha sido ainda tão exposta assim. Em 1996, o Epstein publicou o livro que a gente já citou aqui, o dossiê The Secret History of Armand Hammer, e o Exposed veio. O Armand e o filho Julian nunca tiveram um relacionamento saudável. O Julian tinha suas questões, mas ele era meio que assim, o filho russo que o Armand precisava esconder, entre muitas aspas, sabe? E aí, com a morte do pai e a distribuição desigual da herança, o Julian foi lá e entregou uma série de dados e documentos para o Epstein. E o jornalista acompanhou o Armand durante anos, né, na posição de biógrafo mesmo. Só que essas informações que o Julian deu foram fundamentais para a profundidade do livro. Quando a obra saiu, foi como se o tapetão da família Hammer tivesse sido levantado de uma vez. Surgiram muitos detalhes da vida pessoal do Armand Hammer, especialmente por conta dos depoimentos das amantes. E fora isso, o livro também detalhou outras práticas ilegais que o Armand conduzia, desde lavagem de dinheiro até suborno e chantagem, e como isso se estendia pela família toda. O legado continuou. O tal do filho russo, o Julian Armand Hammer, nasceu em 7 de maio de 29 em Moscou, na Rússia, mas viveu muito pouco por lá, já que ele foi para Los Angeles junto com o pai ainda criança. E nesse episódio, a gente decidiu focar em cada um da família por vez para não ficar muito confuso. Então a gente falou primeiro do Julius, né, o pai do Armand, depois o Armand, e já citamos esse filho russo aí no meio, e agora a gente vai ficar falando só desse filho russo, né, que é o Julian, e aí a gente vai seguindo assim. Então a gente conta meio que a vida dele inteira e depois a gente volta nos filhos dele e tal, que acho que vai ficar mais fácil para vocês. Enfim, segundo fontes próximas à família, o Julian era extremamente inteligente, ele parecia até ter competência para assumir a empresa quando fosse oportuno, mas ele passou a vida batalhando pelo reconhecimento do pai e acabou se perdendo. O Julian se casou com a Glenna Sue Kane e teve 2 filhos, o Michael, o pai do Armie Hammer, né, no futuro, que é o mais velho, e a Casey, a tia do Armie Hammer, que aparece no documentário, né, que escreveu aquele livro de memórias da família que a gente comentou.
Uma dessas memórias, por exemplo, foi a de ter presenciado a mãe machucada e sangrando depois de ter sido espancada pelo pai. Ela relata que a mãe tinha o costume de pegar os filhos, enfiar no carro e ir até um motel daqueles de estrada para passar a noite, quando o pai estava muito nervoso, estava bravo, para ele acalmar e ela parar de apanhar, a filha parar de apanhar. E aí depois voltava no dia seguinte, quando o pai estava sóbrio ou com menos raiva e tal. E esse abuso durou anos, até a Glenna finalmente tomar coragem de pedir o divórcio. A Casey também tem a impressão de que o único jeito que o pai dela tinha para chamar a atenção do Armand, né, o pai dele, era meio que causando. Literalmente. Antes do Julian e da Glenna se separarem, ele matou uma pessoa a sangue frio dentro da própria casa, com todo mundo lá. O episódio aconteceu em 1955, depois do aniversário de 26 anos do Julian. Como ele era festeiro e adorava receber as pessoas em casa e tal, tava rolando isso. E aí, segundo relatos, a briga aconteceu por conta de uma dívida de jogo e que ele teve a sensação de que o cara tava dando em cima da mulher dele, da Glenna. O caso foi parar no jornal e as manchetes eram tipo: filho de milionário mata soldado. E claro que isso ia pegar mal demais, né? Então o Dr. Armand teve que cuidar disso. Para abafar o caso, o Armand deu $50 mil na mão de um amigo, que levou o dinheiro para um advogado de Los Angeles e o caso foi resolvido. O Julian alegou legítima defesa e todas as acusações foram retiradas. Só um parênteses aqui pra gente comentar como a história se repete, né? Se naquela versão paralela do episódio do aborto lá era real, o Armand foi acobertado pelo pai e agora tá aqui fazendo a mesma coisa pelo filho, né? Pelo Julian. A diferença é que com mais dinheiro, né? E uma manobra um pouco mais sofisticada aí, e aí ninguém foi preso. Quando o Julian e a Glenna finalmente se separaram, ele ficou livre de vez para apimentar mais ainda essas festinhas em casa. A Casey diz que o pai recebia os convidados de pijamas chiques, assim, sabe? Pijama de seda, que tá na moda agora dormir com esses pijaminha bonitinhos, sabe? E aí, era bebida, gente meio pelada, pó pra todo lado. Pelo que a Casey fala no documentário, era tipo um open bar de cocaína pro pessoal se servir à vontade, assim. E ela até presenciou esse tipo de festa algumas vezes, gente, uma menina. E o irmão dela, o Michael, que é o pai do Armie Hammer, participava direto. O Julian também era obcecado por armas e vivia com um revólver, o que era traumático para quem convivia com ele, né? Ainda mais quando ele entrava em surto. Na série House of Hammer, a Casey lembra um episódio terrível que aconteceu no meio de uma dessas festas que o pai fazia. Na época ela morava com a mãe e o Michael morava com o pai. Bom, diz que o Julian pediu para a filha entrar na sala com as drogas, né? E a orgia toda lá rolando, e para segurar uma lista telefônica em cima da cabeça. E ele fez isso meio como assim, tipo, como se estivesse usando aquilo de alvo pra dar um tiro. Só que ela não acreditou que ele ia fazer isso, né? Tipo, tá rolando uma festa, tá uma galera pelada, drogas, né? Tipo, ela é uma criança. Tipo, ela não espera que você vai segurar a lista telefônica do lado da sua cabeça e o seu pai vai atirar. Mas foi isso que ele fez. Ele deu um tiro, né? Ele pegou o revólver e atirou de zoeira ali, né? Na mira que a própria filha tava segurando. Ele basicamente fez aquela cena da lenda do Guilherme Tell, que o menino tá com a maçã na cabeça e o pai é obrigado, como castigo, a atirar na fruta com uma flecha. A diferença é que aqui, né, não era uma coisa que ele foi obrigado, né? Foi tipo uma brincadeira que ele achou que poderia fazer com a própria filha. O Julian também colecionou episódios estranhos com relação à vida amorosa e sexual dele depois do divórcio. Gente, ele chegou a roubar uma namorada do próprio filho. Não, e é muito podre, porque assim, ele chegou, na verdade, estava rolando toda a festa, e ele chegou pro filho, assim, na frente de todo mundo, na frente da namorada, e perguntou, tipo, quanto você quer pra eu poder transar com a sua namorada? Acho que ofereceu $1 milhão $1 milhão, enfim. E aí, o cara ficou puto, quis bater nele, e aí eles meio que iam se atracar, a galera separou, só que o resumo da ópera é, eles separaram, cada um pegou um carro e foi sair, tipo, drogado, bêbado e tal. E a menina ficou com tanto medo daquela situação que ela acabou indo com o pai. E depois, no fim, ela ficou morando 6 meses com ele. Então, assim, é quase como se ele tivesse forçando mesmo, sabe? A garota. Não dá pra gente saber exatamente, mas... Não é uma coisa, tipo, não é um negócio normal, sabe? Não, e ele também se envolveu com uma funcionária da casa...
É horrível. Só que aí, o mais grave foi o que ele fez com a própria Casey. O Julian abusou sexualmente da filha quando ela era criança. E ela conta isso no livro dela, no documentário também, mas a gente não sabe muitos detalhes, né? Ela não fala tanto assim. Ela só confirma que realmente aconteceu isso com ela e ela garante que o pai era abusivo com outras pessoas da família também. Quando a Casey estava com 29 anos, o avô Armand faleceu, né? Ele morreu em dezembro de 90, como a gente falou, e aí ela foi morar com o Julian, porque ele estava transtornado. Ela conta que no dia seguinte à leitura do documento, aquele que a gente falou que foi o caos, né? O pai perdeu a cabeça e ele estava ameaçando matar todo mundo, matar ela, matar o outro filho dele, o Michael, que tinha levado a maior parte das coisas, né? Ele estava ameaçando tirar a própria vida também. E ela foi morar com ele para dar uma força, para cuidar dele, né? Só que ao mesmo tempo, vamos lembrar aqui, né, que já estavam rolando os processos para tentar melhorar essa questão aí da herança. E nada saiu de imediato, né? Claro. Só que, como curiosidade aqui, a gente sabe que a Casey acabou conseguindo chegar num acordo que, ao invés dela receber 250 mil dólares, ela ia receber 1.400.000 dólares. E aí, lembra daquela amante do Armand que mudou de nome, não estava no testamento, enfim. No fim, ela conseguiu receber 4.200.000 dólares. Enfim, tava a Casey lá morando com o pai. Até que um dia ela acordou no meio da noite e ele estava parado do lado dela, apontando uma arma para a cabeça dela. E ele disse que ele precisava saber se ela estava possuída. Então, assim, gente, imagina a situação, né? Aí, depois desse episódio, a Casey foi morar sozinha, ela foi se afastando da família com o tempo, né? O livro de memórias dela só saiu em 2015. E os traumas dela foram tão profundos que muita coisa ela bloqueou, ela esqueceu. E foi só fazendo terapia que ela começou a conseguir, né, ter as ferramentas necessárias para ajudar ela a lembrar das coisas. E depois de tudo que ela viu e viveu, ela define, né, que as mulheres na família Hammer são descartáveis. E os homens nunca aceitaram não como resposta. O Julian morreu em 1996, bem jovem, até com 67 anos, curiosamente no mesmo ano que o livro do Epstein, cheio de segredos, foi publicado. Mas a causa da morte nunca foi divulgada. Vamos recapitular aqui agora a árvore genealógica, porque a gente sabe que é bastante nome, né? Então vamos lá. Então Julius é aquele russo que foi para os Estados Unidos. E aí o Armand é aquele magnata do petróleo que começou toda a riqueza, né? Com a Occidental Petroleum. E aí vem o seu único filho, o Julian, né? Que teve essa série de problemas. E, né, assim, digamos que ele não deu muito certo. E aí depois que o Julian casou e teve 2 filhos, a Casey, a gente falou bastante dela aqui, e o Michael. Michael foi o herdeiro queridinho, né, que ganhou tudo lá, e ele que é o pai do ator Armie Hammer. E o ator não é o único a carregar o nome do patriarca, o Armand. O Julian também tinha Armand como nome do meio, e o pai do Armie, o Michael, também. Então, ó, Michael Armand Hammer nasceu em setembro de 55 e ele levou uma bela juventude de playboy, o Playba. E ainda assim ele foi preparado pelo avô para assumir certos papéis. O Michael parece ter sido um dos únicos a receber o afeto do Armand. E ele foi o maior beneficiado no testamento, né? E também herdou aquele Rolls Royce branco, o carro que o Armand amava, idolatrava. Provavelmente ele amava mais esse carro do que certas pessoas ali da família, né? E antes do Michael conseguir o espaço na Oxy, ele fez carreira em Nova York trabalhando com seguradoras e bancos. E só foi para a empresa do avô em 1982. E aí ele evoluiu lá dentro, né, e chegou até a ir para o board de diretores. Só que ele deixou a companhia em 1991, pouco depois da morte do Armand, e de se tornar o maior beneficiário da herança, né, os 40 e poucos milhões lá de dólares. Quando o testamento foi lido, começou aquela luta entre os herdeiros, tanto que estava nos documentos quanto quem não aparecia ali e tal. Mas antes mesmo da briga começar para valer, o Michael foi esperto e se adiantou. Poucas horas depois do Armand morrer, né, não tinha nem esfriado ainda o corpo, o Michael entrou na casa do avô e saiu fazendo a rapa. Os policiais viram que ele tentou levar um monte de coisa, e 5 carros esperavam ele na porta, para levar o que desse assim embora. Só que por que tanta correria, né? Você deve estar se perguntando, o que será que ele queria pegar lá? Bom, é que a casa, na verdade, ela era da Frances, aquela vozinha já falecida dele, a esposa do Armand. E aí, com ele morto, a casa ia para a herdeira do imóvel, que já tinha sido escolhida faz tempo pela Frances.
E quem ia ficar com a mansão e com tudo que estava dentro era uma sobrinha dela. Então a gente já imagina o que tinha lá a ponto do Michael passar esse carão de, né, furtar, tipo, de estar lá pegando um monte de arte, porque o avô dele colecionava artes, joias, cofres, enfim, ele foi catando tudo que dava para enfiar nos carros e furtar mesmo para não ficar para a mulher. Além das coisas na casa, também tem rumores de que o Armand escondeu dinheiro em cofres no exterior. A história ganhou força quando o vice-presidente da Armand Hammer Foundation e o amigo pessoal do Michael foi pego voltando de Londres com $60 mil em espécie. E claro que esse dinheiro não estava declarado, como algumas joias perdidas por aí. Outro agravante é que esse homem, chamado Scott Dietrich, tinha registrado quase 12 viagens ao exterior com duração inferior a 36 horas cada uma. Foi paga uma fiança de $250 mil e o Dietrich foi absolvido das acusações. Aparentemente, né, mais uma terça-feira aí para os Hammer, pelo que a gente está vendo até aqui. Numa reportagem da Variety de 2021, uma fonte próxima aos Hammer contou uma fofoca que rolava sobre o Michael. Diziam que ele era do clube do esperma sortudo. Sim, você ouviu direito. A fonte, que não foi identificada, disse que ele é bom mesmo em gastar o dinheiro dos outros, mas que nunca construiu nada. Bom, como o Michael não está mais aqui para se defender, né, vamos anotar essa opinião aí e vamos para os fatos. O Michael morreu com a mesma idade do pai, aos 67 anos, e não faz muito tempo, foi em novembro de 2022. Ele foi enterrado no mausoléu da família, que fica no Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park, lá em Los Angeles. E esse é o tipo de cemitério que o pessoal faz tour. Lá tem túmulos de artistas como Roy Orbison, Dean Martin, Eva Gabor e Marilyn Monroe. O Michael Hammer teve os seus vícios na juventude e lutou muito para limpar sua barra. Alguns dos maus hábitos ele até tinha em comum com Julian. Isso porque quando os pais se separaram, né, a Casey, a irmã dele, foi ficar com a mãe e ele optou por ficar com o pai. Então ele participou daquelas orgias, daquelas festas, do open bar de cocaína que rolava tudo mais. Na faculdade também, o jeito festeiro dele continuou e cada dia ele estava com uma mina diferente. E a impressão, né, das pessoas que falam é que ele só foi acordar para a responsabilidade que ele tinha com a família dele, com o negócio, com a empresa e tal, quando ele entrou na empresa do avô e quando ele se casou. O Michael conheceu a esposa, a Drew Ann, num avião em 85. Ela era personal trainer, já naquela época já tinha, viu? E ela vinha de uma família super religiosa, cristã, recatada, do lar, bem padrão ali norte-americana. E ela era aquela noiva perfeita, como a gente comentou. E o avô dele, o Armand, amou, né? Aprovou a união, tudo. E inclusive ficou amigo do pai dela, né? E aí eles casaram rápido, 5 meses depois de se conhecerem, e a cerimônia foi numa igreja metodista. O Michael diz que tudo mudou quando ele aceitou Cristo e que, nas palavras dele, as coisas ruins que ele tinha com álcool e drogas foram diminuindo. Na recepção do casamento, até o espumante que foi servido era sem álcool. O casal teve 2 filhos, o Army, sim, o ator, já vamos chegar nele. Ele nasceu em 86 e o Victor nasceu em 88. O Victor, inclusive, trabalha no ramo das finanças e hoje ele leva uma vida mais anônima aí na medida do possível. Enfim, então o Michael era um novo homem, né? Tanto que a mãe dele reclamou que ele esqueceu do resto da família, né? Parecia que agora só a Drew e a família dela importavam. O jeito que o dinheiro dos Hammer era usado também mudou bastante daí pra frente. Em 1994, o Michael entregou o Museu Hammer para a Universidade da Califórnia em Los Angeles, aquele que teve investimento dos $100 milhões e tal. E o Michael também parou de pagar a taxinha lá básica de $1 milhão para o nome do vovô aparecer numa ala do Museu Metropolitan, lá em Nova York. Dizem que o Armand tinha o maior orgulho de ter o seu nome lá. Aliás, hoje em dia, quem quiser ver o nome da fundação numa plaquinha atualizada, precisa ir na Universidade Cristã Oral Roberts, que fica em Oklahoma. Segundo registros da ProPublica, a fundação doou mais de $3 milhões para essa universidade e outros 4 milhões para o Dream Center, uma rede de assistência social evangélica pentecostal. Outros grupos religiosos também já receberam doações da Fundação Hammer, como o Jews for Jesus, algo como Judeus por Jesus, e Italy for Christ, Itália para Cristo. A partir de 93, o Michael, a Drew e os filhos foram morar por um tempo nas Ilhas Caimã, no Caribe. E o Army jura que é porque o pai ficou muito fã do filme A Firma, com Tom Cruise.
Esse filme saiu em meados de 93, por aí, bem perto do aniversário de 7 anos do Army. Mas assim, essa conexão da família com as Ilhas Caimã não parece ter sido por causa da magia do cinema, não. Uma reportagem do Washington Post de 96 diz que o Michael Hammer achava aquele lugar maravilhoso para criar os filhos, né? Além disso, o fato de ser um lugar cristão era ótimo, porque isso era algo muito importante para a família, nas palavras do Michael. Na sequência, o jornal relembra que o lugar também é conhecido basicamente por ser o quê? Um paraíso fiscal. Ou seja, é o lugar que os empresários de outros países aí sediam seus negócios, né? Aquelas coisas, os offshores, né? Para eles investirem. Isso porque lá eles pagam pouco ou quase nenhum imposto sobre os lucros, né? Então, que coincidência, né, gente? As Ilhas Caimã serem lindas e um lugar e um lugar perfeito para criar os filhos, não é mesmo? Apenas uma coincidência. Bom, quando eles voltaram, a família passou por poucas e boas para se readaptar. Em 2005, a mansão de apenas 21 quartos deles lá em Pasadena pegou fogo. Depois, em 2011, o Michael passou uma noite na prisão de Santa Bárbara porque ele dirigiu alcoolizado, drogado e tal. Não dá para saber o que é, porque a acusação era de dirigir sob influência, então pode ser alguma droga ou alguma bebida. Mas a julgar pelo histórico familiar, com certeza era tudo e junto, misturado. Ainda em 2011, um probleminha um pouco maior ganhou notoriedade. Apesar de ter abandonado muito dos investimentos na arte, o Michael ainda manteve uma galeria da Fundação Hammer, que ficava em Nova York, a Knoedler Gallery, que era super prestigiada. E eis que um belo dia, a galeria fecha as portas do absoluto nada. No dia seguinte, a ex-diretora do lugar e a própria galeria são processadas pela venda de um quadro falsificado, um Pollock que teria custado 17 milhões de dólares. Novamente, a gente estava aberta aí a caixa de Pandora dos Hammer. A galera recebeu ainda mais acusações. Eles teriam vendido cerca de 63 peças falsificadas, totalizando aí 70 milhões de dólares. Cara, o mundo das artes falsificadas é muito maluco, né? Tem uma série na Netflix? Tem uma série muito... Tem um documentário, acho que deve ser desse que você tá falando. Eu esqueci o nome agora, me falhou. Uhum. Mas é muito interessante, cara, porque é um mundo que você não tem ideia. E é só milhões, assim. Essas obras são caríssimas, né? É muito... E muito esquisito a família, né? Vendendo coisa falsa. Estranhinho, Bem estranho. né? Porque eles nunca cometeram nenhum crime, né? Não, nunca. imagina. Eu acho que se abrir o Código Penal, você carimba todos os crimes que tem ali, mas enfim. Então eles teriam vendido aí cerca de 63 peças falsificadas. E os processos foram todos resolvidos, mas no julgamento. Um funcionário testemunhou que o Michael usava o grupo investidor da galeria como seu cofrinho pessoal. Muita gente do mundo da arte achou que esse episódio ia arruinar e acabar com a imagem do Michael Hammer. E até do Armie Hammer, né? Nessa época ele já tinha atuado em rede social, então ele já estava famoso e tal. Mas, gente, nada aconteceu, né? Mais uma vez os milionários se safaram. Definitivamente, o Michael sabia contratar advogado e sabia comprar o silêncio da mídia. Num artigo de Julie Miller para a Vanity Fair de 2021, ela disse que muita gente até gostaria de falar mais sobre o Michael em entrevista, mas a maioria tinha medo ou não podia porque já tinha assinado algum documento, especialmente as mulheres. Existem relatos sobre um certo artefato estranho do Michael. Publicamente ele era cristão e filantropo, mas na intimidade ele mantinha uma espécie de trono do sexo no depósito da Fundação Armand Hammer. Como a gente não tem foto disponível, a gente vai ter que imaginar. Então pensa ali, tipo o Trono de Ferro de Game of Thrones. Não, mentira. Não tem nada a ver. Assim, era uma estrutura de um trono com cerca de 2 metros de altura e era tipo uma cadeirona alta com um buraco no meio, um buraco no assento, assim. E embaixo tinha uma gaiola e um gancho. Pra decorar, pra ficar mais bonito, né, eles pintaram o brasão da Fundação Hammer no estofado. Tem gente que já viu imagens dessa cadeira de milhões aí e diz que numa das fotos o Michael tá sentado ali segurando a cabeça de uma moça loira de coleira sentada na jaula. Sem querer querendo, uma representante do conselho da fundação acabou confirmando que a cadeira existe. Ela disse a uma jornalista que eles não responderiam perguntas sobre presentes de zoeira super normais para alguém que acabou de se separar. Quando você separou, você fez uma cadeira assim? Né? Nada contra, né? Cada um tem suas
seus fetiches, mas, né? Enfim, Vindo vamos dessa família, né? vamos chegar na parte já já. Enfim, o Michael e a Drew se divorciaram em 2012, mas ele não desistiu do amor. 5 anos depois, aos 62, ele se casou com a Misty Millward, uma terapeuta de um spa Four Seasons. Ele pediu a Misty em casamento com um anel de diamantes de 7,5 quilates. Hoje em dia, fofoca pra vocês, a Misty tá processando o irmão mais novo do Armie Hammer. O motivo? Ela acusa o Victor de estar bloqueando o acesso dela à herança. Armie Hammer nasceu em Los Angeles no dia 28 de agosto de 1986. Depois de passar dos 7 aos 12 anos no paraíso das Ilhas Caimã, ele retornou com a família para os Estados Unidos, já falando sobre o sonho de ser artista, algo que praticamente ninguém levou a sério. O Armie estudou numa escola particular cristã em North Hills, uma região de classe média em Los Angeles, e ele decidiu largar tudo para ser ator quando ele estava no 3º ano do ensino médio. Detalhe é que lá são 4 anos para terminar o high school, né, o ensino médio. Então já estava super perto dele concluir tudo. E bom, claro que a família desaprovou essa decisão e claro também que não se encontra nenhum registro público dele passando por alguma dificuldade até vingar como artista. A única coisa é que por conta da pressão da família, ele acabou entrando na Universidade da Califórnia, se matriculou em algumas aulas, só que dizem que ele apareceu bem pouco ou quase nunca. Em 2008, o Armie conseguiu seu primeiro papel como protagonista. Era um filme pequeno, que foi lançado direto em DVD, né? E que contava a história do pastor Billy Graham. Para comemorar a conquista do filho, a Drew deu uma festa para 300 pessoas no Hammer Museum, com direito à exibição do filme. Depois desse papel, o Armie foi ensaiando sua entrada na grande mídia, mais mainstream. E é engraçado a gente observar que os primeiros personagens que ele conseguiu tinham muito a ver com ele. Na TV ele surgiu primeiro com aparições bem rápidas, tipo em Arrested Development e em Veronica Mars, mas ficou com o rosto mais conhecido depois que ele apareceu em Gossip Girl. Foram aparições bem rapidinhas dessas, não eram nada muito marcante. E aí em 2009 o Armie conseguiu o papel do Gabriel Edwards, que apareceu em 4 episódios e era uma vibe meio rico, meio boy lixo, que trai a namorada com a Serena, né, que era a protagonista, e depois trai de volta a Serena com a namorada, aquela coisa bem Gossip Girl. E depois vieram os gêmeos Winklevoss em A Rede Social de 2010. Se você não lembra, gente, os gêmeos foi o que o Mark Zuckerberg lá roubou a ideia. Do Facebook. Do Facebook. Então, Mas isso é discutível, né? Mas enfim. Roubou. Isso é conversado no filme. Eles processaram o Mark e tudo. Mas roubou. E aí, tipo, sei lá, eu acredito muito que roubou. Mas fez melhor, né? Esse que é o problema. Roubou e fez melhor. Bom, e aí nesse filme, acho que foi o filme que deu mais... Até aquele momento ali, o filme que, né, deu mais uma visibilidade, um certo destaque pra ele. E ele falou disso numa entrevista anos depois, quando o Armie estava lançando o filme The Lone Ranger, o Cavaleiro Solitário, de 2013, ele participou do famoso quadro de 20 perguntas da Playboy lá norte-americana. Essa seção da revista é famosa por trazer entrevistas bem capciosas, assim, com várias celebridades. Então, tem desde o Harry Potter lá, o Daniel Radcliffe, falando de masturbação, até a Anna Kendrick falando se é contra ou a favor de nudes masculinos, enfim. E a entrevista com o Armie Hammer é um auge, Brasil. Ela é cheia de red flags, né? De coisas que deixam a gente um pouco assim... Vamos ver isso aqui melhor? Eu tentando traduzir red flags no improviso. Enfim, num certo momento, o repórter citou justamente a rede social e os gêmeos que ele interpreta, né? Por quê, né? Porque aqueles irmãos eram, né, ricos e tal. E, poxa, será que o David Fincher, quando contratou o Armie, não colocou ele de propósito nesse papel? Fiquei pensando nisso. E aí o repórter pergunta pro Armie como é que ele, tendo a herança que tem e a família que tem, não se tornou um cuzão do mesmo naipe dos gêmeos. Bom, mal sabe ele, mas enfim. O Armie então diz que a mãe dele fez questão de mandar ele para escolas comuns e não para as da elite de Los Angeles e tal, que a Drew sempre falava que ele era igual a todo mundo, que ele não estava acima de ninguém. E daí o assunto passa para o bisavô todo-poderoso, né, o Armand. E nisso, o Armie conta que lembra dele ser proprietário de um avião, que rolava caviar e lagosta direto no jatinho,
mas que ele preferia mesmo era comer um franguinho frito daqueles baldes do KFC a bordo. Humilde, né? E aí chegou uma hora que a família realmente passou a se orgulhar do Armie como ator. Parecia que ele escolhia muito bem o que ele falava sobre a família, né? Era sempre de um jeito positivo, mas meio ensaiado, uma vibe bem assim, media training, sabe? Porque muitas coisas se repetem em várias entrevistas, quase com as mesmas palavras. Tem, inclusive, um artigo opinativo bem ácido do BuzzFeed, que saiu em 2017, que a autora Anne Helen Peterson fez uma pesquisa densa nas entrevistas dele e notou um modus operandi quando a imprensa toca nesse assunto. A gente vai deixar esse link lá no nosso site, modusoperandipodcast.com, para quem quiser ler. É em inglês, mas, basicamente, essa jornalista notou que várias vezes, em várias entrevistas, ele fugia desse assunto do luxo, do privilégio dele, né? E ele fazia isso meio que mencionando coisas nojentas, sabe? Tipo, uma micose que eu já tive no pé, sabe? Pra dar uma quebrada no assunto, assim. Isso parece muito bizarro, mas ele falou mesmo dessa micose pra New York Magazine em 2001, depois pra Details em 2011. 10 anos depois. Pra revista Town and Country em 2012. Depois em 2013 falou de novo pra revista Night. Tipo assim... Ou a micose da traumatizou ele, ou isso é media training. O pé dele deve ser podre, então. Meu Deus. E assim... É, no mínimo, estranho ele ficar falando disso, né? Parece muito uma estratégia pra desviar a atenção. E como você deve estar imaginando, funcionou. O legado dos Hammer apareceu muito pouco na mídia atrelado ao ator. Era como se isso fosse só um mero detalhe, né? Uma coisa curiosa sobre a vida dele. E assim, talvez você não saiba quem é o Armie Hammer, né? Ele é um homem com uma beleza super padrão. Ele mede 1,96 m de altura. E ele já foi descrito como a encarnação viva de uma propaganda da Ralph Lauren. Isso foi escrito na revista GQ. E outra descrição curiosa que veio, né, de quem trabalhou com ele foi do diretor de Espelho, Espelho Meu, o Tarsem Saint. Esse filme foi aquela releitura da Branca de Neve com a Lily Collins, que estreou em 2012. E o Armie interpretou o príncipe Andrew. E aí, numa entrevista para o portal Vulture, o diretor falou que o Armie tinha um rosto perfeito para estar no verso de uma moeda. E ele falou também que se ele fosse desenhar um príncipe, ele teria exatamente a mesma aparência física do Armie. Para completar o conto de fadas midiático, é claro que ele tinha uma princesa. O Armie Hammer conheceu a apresentadora Elizabeth Chambers por meio de um amigo e os dois se casaram 9 meses depois, em maio de 2010. A entrevista com a Playboy rolou 3 anos depois do casamento, mas ali naquele mesmo papo ele comentou sobre como os gostos sexuais dele tinham mudado depois do matrimônio. Ele começa dizendo que a Elizabeth é feminista e que meio que não rola puxar o cabelo dela na cama, que ele respeita ela demais pra fazer essas coisas que ele curte. O Armie fala um monte de coisas, conta que sempre gostou de dominar, de estar no comando na hora do sexo e que ele curtia pegar no pescoço, né, tipo, dar uma enforcadinha, puxar o cabelo, coisa e tal. Só que aí, casado, ele diz que as coisas mudaram porque os dois precisavam curtir. E assim... Toda essa parte dá uma sensação bem estranha, fica nas entrelinhas que quando ele dominava as outras garotas, elas não estavam curtindo. Ou seja, com a mulher dele, ele finalmente estava preocupado com o outro lado, porque era a esposa, mas ele só respeita a esposa. E essas outras moças, né? Que coisa esquisita. É bem bizarro essa entrevista. Tudo que ele fala. E fora isso, ele obviamente expôs muito a Elizabeth com esses comentários, né? Além de ter ficado parecendo que ele não tinha liberdade pra falar direito sobre sexo com ela. E ainda misturou a pauta do feminismo e assim, gente, não tem absolutamente... Assim, ser feminista não significa que você não pode ter o cabelo puxado. O feminismo é literalmente você ter o direito a fazer todas as coisas e no sexo em si é o que as dois querem. Desde que as duas pessoas estejam confortáveis. Com consentimento, tá tudo certo. Né? O que, se a pessoa gosta de uma coisa aqui e ali, conversa, tá tudo certo, tem consentimento, não tem ninguém abusando de ninguém, tá show. É sobre isso, né? Só que aí, enfim, ele misturou um monte de besteira, porque só fala merda. E aí, qual que é a cereja do bolo? É quando o Armie negou que ele fez teste para os 50 Tons de Cinza. E ele contou que o agente dele chegou a comentar sobre o filme, mas que ele não deu atenção. Ele falou que o filme era mommy porn demais, tipo, pornô pra mamães,
querendo dizer que ali tudo era light, sem graça, Vanilla, né? vanilla e tal. E isso repercutiu super mal, assim. E daí, poucos dias depois, o Army meteu o famoso "foi mal, tava doidão", né? E disse pro jornalista que falou com a Playboy, ele tava bêbado. Ai, foi mal, viajei. Nossa, foi literalmente o "foi mal, tava Foi mal, doidão". tava doidão, exato. No mesmo ano, ele também contou pra revista feminina Elle que uma garota tentou esfaquear ele enquanto eles transavam. Palavras dele, tá? Então vamos lá, abre aspas. Ela falou que o amor verdadeiro deixava marcas e que eu não tinha nenhuma. Aí ela tentou me apunhalar e eu, obviamente, terminei com ela. 7 meses depois. Fecha aspas. E o texto tem essa pausa dramática quando ele fala o tempo que levou pra terminar, né? Então, eu fico imaginando se eu estivesse entrevistando ele, o cara me fala isso. Né? Tipo... né? Nossa, não tem nem como continuar a conversa, assim. Enfim, não, e assim, né, ele contou só isso aí, né, por que a menina tava esfaqueando ele, o que gostaria de saber, mas enfim. Pra dar uma explicação pra esse jeito doidinho dele, o Army também acabava colocando a Elizabeth na roda. Ele chegou a falar algumas vezes que ela achava que ele tinha algum probleminha no lobo frontal, porque ele não tinha medo do perigo. Ainda para Playboy, ele contou num certo Natal que ele e a Elizabeth se deram armas de presente. E aí ele diz que não é necessariamente apaixonado por armas, mas que os dois curtem e que quase saíram para um clube de tiro no primeiro encontro. Mas, como começou a chover, eles decidiram ir para umas galerias de arte e uma sex shop. Bom, o Armie Hammer, ele demorou para engrenar na carreira, para se tornar um nome realmente procurado em Hollywood. Depois da rede social, ele teve uma série de experiências profissionais flopadas. Eram oportunidades grandes, mas por algum motivo o filme acabava indo meio mal. Seja porque a crítica odiou, né, como aconteceu com The Lone Ranger, seja por alguma questão que atrapalhou a divulgação, como foi com o agente da Uncle. Até para filme de herói ele foi escalado e deu ruim. Ele ia fazer parte de Liga da Justiça Mortal, do George Miller, e o projeto morreu na pré-produção. Ele ia ser o Batman. Com isso, ele fez um movimento de apostar em filmes alternativos, mais artísticos, como foi o caso de Mine, que ia para os cinemas, mas acabou indo para as plataformas digitais. Também teve o nascimento de Uma Nação, que era para ser um grande lançamento, mas a campanha de divulgação acabou arruinada, porque o diretor e um dos roteiristas estavam sendo acusados de assédio sexual. E o jogo finalmente virou em Me Chame Pelo Seu Nome, quando estreou nos Estados Unidos em 2017. Inclusive, o filme rendeu ao Armie uma indicação de melhor ator coadjuvante no Globo de Ouro. Ai, gente, eu amo esse filme, então, assim, é muito difícil pra mim ver ele... Enfim, é aquela coisa que a gente sempre fala de separar o autor da obra, será que dá pra separar, será que não dá, né? E é difícil, é muito difícil separar quando você sabe o que a pessoa fez, faz, enfim. E aí ele não ganhou esse Globo de Ouro, mas ele foi na premiação com a Elizabeth, né, a esposa dele. E um detalhe básico do look dele, que é bom a gente comentar, é que ele usou um broche do movimento Time's Up, na lapela ali do terno preto dele. A gente vai pôr essa foto no site também pra vocês verem, entrem lá pra ver tudo. E o que rolava? O Time's Up tava bombando naquele momento. E esse movimento é uma resposta a outra iniciativa, né, que foi o hashtag MeToo. Porque com essa hashtag, muitas mulheres compartilharam suas histórias de assédio, de abuso sexual. Tudo começou ali com Harvey Weinstein, né, que era um chefão ali da indústria. E aí muitas mulheres conhecidas começaram a contar suas histórias. Depois, né, todo mundo começou a contar suas histórias e tudo foi repercutindo. Enfim, e aí veio o Time's Up, que foi uma iniciativa das mulheres de Hollywood para ampliar essas denúncias, né, e cobrar por mudanças. Algumas fundadoras do movimento, por exemplo, são a Reese Witherspoon, a Natalie Portman, a Shonda Rhimes. Outra mulher envolvida era Christy Holberger, executiva da Creative Artists Agency. E, segundo ela, para acabar com o assédio sexual, é preciso, antes de tudo, reduzir e dissolver a desigualdade de gênero. Para ela, a falta de equilíbrio no poder é a raiz do comportamento impróprio. Ou seja, ali naquele momento, né, em janeiro de 2018, o Armie Hammer vestiu o brochinho. Ele estava ali se colocando publicamente como um aliado do Time's Up, né? Assim como vários outros artistas fizeram. E vamos analisar por outro lado, né? Independente do que ele realmente pensava ou fazia, esse apoio combinava também com a sensibilidade do filme que ele estava promovendo, né? E fora que ele também era casado com uma mulher da mídia, né? Então, se você não viu ou não se lembra de Me Chame Pelo Seu Nome, a gente vai contar aqui rapidamente para você. O filme é baseado no livro de André Simon e conta o caso de amor entre dois homens durante um verão na Itália.
O romance dos dois tem sim algumas questões, né? E na época do lançamento, muita gente problematizou a diferença de idade entre os personagens. Só que a história se passa em outra época, nos anos 80, então, para algumas pessoas, essa questão ficou de lado. No filme, o Timothée Chalamet interpreta o mais novo, o Hélio, que tem 17 anos. E o Armie faz o papel do Oliver, que tem 24 anos na história. Só por curiosidade, quando o filme foi lançado, o Timothée tinha 22 anos e o Armie estava com 31. Hey, come here. See, that's the problem. Too stressed. You just gotta relax a little bit. I am relaxing. Nessa cena, o personagem do Armie oferece uma massagem e pede pro outro relaxar. O olhar do Guadagnino para a história emocionou muita gente, né? E ele foi super importante para a comunidade LGBTQIAP+. Fora a trilha sonora, que é linda. Eu acho um filme muito bem dirigido. Sim, tem essa questão que realmente pode ser problemática, né? Mas o filme foi indicado ao Oscar, teve 3 indicações e levou a estatueta de melhor roteiro adaptado. E, depois disso, o Armie Hammer ganhou aí realmente os seus fãs, né? Os seguidores dele ali que gostaram do trabalho dele. O detalhe é que parece que ele teve dificuldades para se conectar com a trama, porque ele não entendia os fetiches do filme. Quando o filme saiu, ele falou sobre isso pro The Guardian. Ele fala que foi essencial contar com o Guadagnino, o diretor, para entender tudo. Por exemplo, não fazia sentido para ele a parada do pêssego, né? Por que ele queria comer um pêssego? No filme tem uma cena, assim. E por que essa coisa de me chame pelo seu nome e eu te chamo do teu, né? Enfim, ele não é muito específico, mas ele falou que não entendeu direito essas coisas do filme, assim, essas fantasias, né? E ainda em 2017, alguns usuários do Twitter viram que o Armie estava dando like em memes sobre bondade e amarração. Ele estava principalmente interessado em shibari, que é uma técnica japonesa de usar cordas para contenção que pode estar num contexto BDSM. BDSM, que é a sigla usada, né, para dar nome a um conjunto de práticas desde bondage, amarração até disciplina, dominação e submissão e masoquismo. O detalhe é que essas práticas sempre são realizadas mediante consentimento e não necessariamente envolve um contexto sexual, como muita gente pensa. E aí, quando a gente vê, né, o ator falando que não estava entendendo, me chame pelo seu nome, vem essa dúvida, né? Era inocência mesmo, contradição ou um media training ali novo sendo colocado em prática? No ano seguinte, ele escorregou na imagem de bom moço contando um lance do passado. Em 2018, ele foi ao programa lá do Conan O'Brien e ele resolveu contar que ele foi preso numa blitz em 2011 por estar com maconha no carro. Ele chamou os policiais de asshole, né, tipo de babacas e tal, falou que eles foram cuzões com ele. No início de 2020, o Armie não era só uma estrela em ascensão, mas a estrela em ascensão. O filme Rebecca ia estrear na Netflix naquele ano, ele tinha acabado de rodar outro filme, O Morte no Nilo, ele era um dos protagonistas ali ao lado da Gal Gadot. Fora isso, ele ainda se preparava para estrear no teatro em Nova York. E era uma peça séria, com atores sérios, todo mundo do elenco já tinha sido indicado a um Tony, ou ganhado um Tony Award, né, que é aquele Oscar lá do teatro e tal. A peça se chamava The Minutes, né, tipo os minutos, e ia estrear dia 15 de março de 2020. Vocês lembram o que aconteceu em 2020? Pois é, essa peça durou minutos mesmo, porque no dia 20 de março rolou o shutdown em Nova York, né? Os teatros fecharam por causa da pandemia. E aí corta pro dia 23 e saiu um vídeo do Armie Hammer quebrando a quarentena para recitar poesia no Central Park. Antes fosse esse o maior problema dele naquele ano, viu? O Armie e a esposa já tinham 2 filhos, a Harper e o Ford, e decidiram que o melhor para a família era fazer a quarentena num lugar tranquilo. E aí você pensa aí, que lugar tranquilo? Se você falou Ilhas Caimã, você acertou. O pai dele, o Michael, estava morando lá ainda num apartamento com a segunda esposa e o Armie foi com a família para lá também. Só que apesar da vista para o Mar Azul e o paraíso todo ali, o confinamento foi bem difícil. O Armie falou que ele quase enlouqueceu nesse período que eles ficaram trancados, né? Que ele não lidou nada bem com a situação, tanto que ele começou a fazer terapia para tentar aliviar as crises que ele andava tendo. E assim, né? Quem também não, né? No dia 25 de maio, Armie Hammer e a mulher comemoraram 10 anos de casamento. E ela fez um post no Insta super fofo, com fotos da cerimônia, também com as crianças. Só que algo ali já não estava certo. No dia 10 de julho, um novo post no Insta dela anunciava a separação do casal. O tom era aquele típico de término de famoso, sabe? Obrigado pelo tempo juntos,
pedimos respeito a este momento delicado, aqueles textos juntos dos dois e tal. O comunicado pode até ter pegado o público de surpresa, só que, na verdade, já tinha rolado de tudo. A Elizabeth abriu o jogo, agora em 2023, na revista Elle, e contou que eles já tinham enfrentado problemas com a distância, com fofoca e com a infidelidade dele também. A gota d'água foi quando ele decidiu ir embora das Ilhas Caimã para ficar no meio do nada, num deserto na Califórnia. O divórcio ainda ia rolar, só que, para todos os efeitos, o Armie Hammer ia ficar livre, da família e do confinamento. E ele foi ajudar um amigo a reformar um motel antigo no meio do Parque Nacional Joshua Tree. Era um lugar que só tinha quartos e um pátio iluminado pela luz da lua, com mesinhas e tal. Perto dali só tinha um restaurante chinês, uma loja de bebidas e praticamente mais nada. E foi supostamente para esse motel, que ele levou pelo menos 2 das mulheres que o acusaram de agressão meses depois, Courtney Vucekovich e Paige Lorenzi. Armie não chegou a ser um exemplo de fidelidade. Antes de se separar, ele teve alguns casinhos ali, outro aqui, e a própria Elizabeth ficou sabendo. Uma fonte próxima da família disse que ele assumiu uma traição logo depois do nascimento do segundo filho, mas pediu desculpas e disse que não iria se repetir. Mais pra frente, a própria Elizabeth descobriu provas de que ele estava traindo de novo, dessa vez com uma colega de elenco. Os dois chegaram a fazer terapia de casal também, mas não se resolveram. E pra quem quiser saber da fofoca, vamos falar, né, gente? Assim, são rumores, mas rolaram denúncias anônimas de que o affair aí, esse caso aí, teria sido com a atriz Lily James. Ela é aquela atriz que fez o filme Baby Driver, sabe? Que é a garçonete, namorada dele, assim. O Armie contracenou com ela no filme Rebecca. A assessoria da artista negou qualquer envolvimento, mas a especulação surgiu depois de uma série de e-mails anônimos terem chegado para a produção do canal CNN. Aí olha que loucura, os rumores dizem também que quem mandou esses e-mails teria sido a Elizabeth, denunciando que ela sabia do comportamento do marido de um jeito seguro e no sigilo, Mas, de novo, especulação, não temos certeza. Já solteiro, o Armie se jogou por aí, fez várias tatuagens em pouco tempo, postou uns vídeos sem noção, usando droga, dirigindo, bebendo. Gente próxima, a família, falou que ele estava parecendo o pai dele quando se separou. A diferença é que o Armie tinha redes sociais à disposição, Então ele foi registrando tudo no Instagram secreto dele, que era @el_destructo_86. Em janeiro de 2021, vários desses vídeos vazaram e foram divulgados. A Elizabeth, a ex-mulher dele, continuou por um tempo nas Ilhas Caimã, com as crianças. Ela não queria levar os filhos para a Califórnia para ver o pai e tal. Então isso fez com que o Armie precisasse ir até lá. Só que para fazer a visita era exigido que ele fizesse um teste toxicológico, provando que ele estava limpo, sem usar drogas. E aí, nesse Instagram secreto, ele não só reclamou de ter que fazer os testes, quanto comentou que eles eram falhos, porque não detectaram que ele tinha usado DMT, uma droga alucinógena. Ele até tirou uma foto, desse teste com a droga do lado, na perna dele. Em outro momento, o Armie faz uma tour, no quarto do hotel e ele passa, casualmente pela cama e tem uma mulher de 4 só de lingerie e ela tá completamente parada, como se ela fosse uma estátua viva esperando por ele. Enquanto isso, no perfil aberto dele de bonitão lá, de galã, de celebridade, ele adotou um comportamento de solteiro à procura. Ele ia com a arroba dele lá verificada paquerar umas pessoas aleatórias. Então ele encontrava alguma moça que ele achava interessante, mandava uma DM, uma mensagem privada, e mesmo que eles não se seguissem, era comum elas verem a mensagem, porque ele era verificado, então o chat não ficava retido ali naquela outra aba, numa caixa de mensagens ocultas. E quando um ator de Hollywood te manda uma mensagem, acho que a primeira sensação é hã? Por que esse cara tá me mandando mensagem? Ou você vai achar muito estranho, achar que é fake, ou você vai responder, E então tinha muitas meninas que respondiam e isso às vezes virava uma conversa. A empresária Courtney Vucekovich recebeu a primeira DM do Armie enquanto ele estava no avião voltando das Ilhas Caimã para a Califórnia. Na época, ela estava com 30 anos e ele tinha quase 34. Aliás, a Courtney é a principal entrevistada do documentário House of Hammer. Então ela conta muita coisa, ela mostra muita foto, muita mensagem e tudo mais.
Uma das coisas mais curiosas da história foi o jeito que ela sentiu que eles tinham, assim, a ver, tal. Tipo, ela disse que eles mal começaram a conversar e que de cara eles já começaram a falar de uns assuntos super pesados, compartilhando traumas, experiências, né, da família, coisas ruins e tal, e que isso, de certa forma, uniu os dois. Ela disse que primeiro sentiu pena do Army porque ele contava muita coisa pesada sobre a infância e que ele se mostrava como um príncipe pra ela, sabe? Tipo, muito romântico, extremamente carinhoso. E ele não deixava ela um minuto em paz. Era muita mensagem, muita ligação. Ele chegou até a aparecer no apartamento dela sem ela estar lá, um dia que ela estava viajando, tal. E daí, no outro episódio, ele simplesmente apareceu no lugar que ela estava, numa coisa bem stalker mesmo, assim. E eles tinham brigado e estavam separados. E ele achou uma boa ideia, sabe? Tipo, ela não entendia, assim, tipo, como que esse cara rastreia onde eu tô, sabe? Tipo assim, como ele consegue? E aí, vamos lembrar para aquele avô dele, lembra que colocava rastreadores pra mulher? Tipo, era um comportamento muito parecido, assim. As mulheres são posses, são propriedades. Eu vou saber onde elas estão, elas têm que ficar paradas pra mim na cama. Foi na casa da mulher sem né? Sem É, rodar o tipo, endereço. ela tava viajando, exatamente. Ele apareceu na casa dela, meu tirou uma Deus. foto e mandou pra ela, tipo, eu tô aqui. Aí Tipo, eu sei onde ela, você mora, né? eu sei onde você mora. E ela, tipo, o que você tá fazendo aí? Ele, eu vim sentir seu cheiro. Nossa. E tipo assim... Eu ia sair correndo. Não, péssimo, péssimo, péssimo. E por quê, né, que ele chegou até ela? Porque ele tinha a localização dela no celular dele, sabe? Tipo aquela coisa que você usa do Find iPhone, se você tiver um iPhone. Mas existem algumas coisas de compartilhamento de localização, né? E eles terminaram e, enfim, não tirou. E aí ele foi lá encontrar com ela. E aí, quando ele sentiu que ela estava finalmente ficando mais envolvida, começaram as coisas mais sombrias. O relacionamento da Courtney e do Army era uma coisa meio sem rótulos, assim, meio vai e vem. Só que a intensidade do que eles viveram torna difícil não chamar aquilo de namoro, né? Porque o relacionamento durou de junho a setembro de 2020. Foi um espaço muito curto de tempo, assim, mas foi muito intenso. E logo na sequência, ainda em setembro, ele começou a sair com uma outra garota, a modelo Paige Lawrence, que tinha 22 anos na época. A Courtney contou isso com detalhes no documentário e também em outras entrevistas, como para Vanity Fair, mas aparentemente o Army teve comportamentos idênticos com ela e com a Paige. As duas fizeram a mesma viagem para o deserto com ele, tiraram fotos nos mesmos lugares, ambas conheceram a mãe dele e as duas assistiram ao mesmo filme favorito da vida dele, chamado A Secretária. Esse filme saiu em 2002 e tem a Maggie Gyllenhaal no papel de uma garota cheia de questões de saúde mental e tal, só que ela acaba se submetendo a uma relação de submissão extrema com seu chefe. O envolvimento começa no escritório e vai ao ponto dela andar pelos corredores da empresa engatinhando de 4, carregando papéis, tipo documentos, assim, na boca. Num outro momento, quando ela já tá meio que condicionada, treinada, entre aspas, ela passa a fazer as tarefas do dia a dia usando a boca e os pés, porque os braços ficam presos numa barra de contenção BDSM. Num depoimento da Paige, ela disse que o Army usava BDSM como desculpa, que ele introduzia o assunto e depois, na hora do vamos ver, era como se ele tivesse licença para fazer o que ele quisesse. E ela disse que se sentia coagida a aceitar. Bom, e a partir de agora a gente vai falar muito sobre esse assunto, né? A gente precisa explicar que isso atravessa uma linha muito importante. O BDSM são práticas de bondade, dominação, submissão e masoquismo. Precisa ser consensual, tá? O lema do BDSM é são, seguro e consentido. Por que a gente tá batendo nessa tecla? Porque muita gente condena o BDSM como se fosse uma prática violenta, errada. E, cara, assim, nada errado desde que as duas pessoas estejam seguras e confortáveis pra fazer 100%. isso. Inclusive, sabe? eles têm palavras, né? Eles têm palavras de segurança, às vezes, isso até mostra no 50 Tons de Cinza, né? Mas, assim, existe isso mesmo, palavras de segurança no sentido de... porque eles estão ali naquela fantasia, mas eles não querem cortar totalmente, né? Falar, parou. Então, eles têm algumas palavras, algumas coisas pra, tipo, interromper ali, ó, a partir daqui eu não curto mais. Só que a gente tá falando de duas mulheres que não estavam confortáveis, elas não queriam praticar esse tipo de coisa, sabe? Então, assim,
Não é que chegou num consenso. E outra coisa, mesmo que você chegar e... beleza, quero participar. Chegou na hora e você não gostou, você tem todo o direito de não gostar, de Como não querer... tudo na de sua não vida, como pelo tudo amor na de sua Deus. vida. Sabe, é questão de consentimento. Não se sinta... E aqui, de forma alguma, eu tô culpando elas, porque elas são as vítimas. Mas, assim, é importante a gente dizer isso, assim, não sinta na obrigação de fazer nada pra agradar a outra pessoa. Porque é óbvio que a gente quer agradar outras pessoas, gente, mas, assim, existem diversas formas de fazer isso. Não é passando por cima da gente, passando por cima de coisas que não vão nos fazer felizes, né? E, cara, a gente tá falando também de um ator famoso, bonito, imagina, ele deve ser muito bonito. Poderoso, né? Poderoso, de uma família rica. Então, eu entendo por que elas, às vezes, se colocaram nessas situações, sabe? É muito difícil um cara desse querer ficar com você e você falar, ai, não quero ficar com ele, né? Porque ele é Exatamente, gostosão, ele pode bonitão, ter ele é um qualquer galã. pessoa, e ele então quer vou me sujeitar a isso. Sim, não tô justificando, né? Mas eu entendo... que deve ser muito estranho, deve ser muito... Você ali ter um príncipe, daí ele começa a fazer umas coisas estranhas, você fala, não, na verdade, será que... Então, a gente tem que tomar muito cuidado de condenar essas moças, Sim. sabe? E qualquer pessoa que passe por algo parecido, né? E é isso, gente, deixa o moralismo de lado, sabe? É natural, as pessoas têm fantasias das mais diversas, fetiches, tá tudo bem querer realizar isso, só que de um jeito seguro e com consentimento. A Paige terminou com o Army quando ele começou a impor regras variadas do que ela podia ou não fazer, ou com quem ela podia ou não estar. Né? A conversa foi por mensagem no celular e ela definiu o ator como uma pessoa assustadora. Porque basicamente era assim, tipo, eu posso sair com quem eu quiser, mas você não, você é minha. Né? Então ele usava esse tipo de não só de ordem, mas ele via dessa forma. Uma pressão. Mais uma vez a gente falando, a mulher era uma propriedade, ela era um produto, né? Ela não era uma pessoa com vontades, desejos e tal. E já a Courtney chegou a ir para uma clínica de terapia intensiva para se recuperar dos traumas que o relacionamento deixou. E ela também não gostou do filme A Secretária, ela também não gostou de BDSM, ela não queria isso, ela não estava confortável, né? Simplesmente ele colocou aquilo de uma forma que elas não se sentiram confortáveis e elas ficaram extremamente traumatizadas com tudo que elas passaram nesse breve período que elas viveram com ele. As principais acusações contra o Armie Hammer surgiram de maneira anônima no comecinho de 2021, bem no início de janeiro, num Instagram chamado House of F. As mensagens divulgadas tinham um teor escandaloso, o que gerou muita descrença sobre a veracidade do conteúdo, se era real, se era montagem, se a pessoa, né, que tinha o perfil tinha recebido aquilo, se não tinha. Então eram muitas perguntas, mas a história no mínimo chamou a atenção da mídia. Os primeiros prints que foram expostos tinham datas de 2016 até 2020 e detalhavam situações extremas de dominação. E nessa época, o ator estava casado. Numa das imagens, o Armie supostamente escreveu o seguinte: "Você só está viva para obedecer e ser minha escrava. Eu sou o seu dono." E ele também pergunta: "Você seria minha propriedade até morrer? E se eu quisesse cortar um dos seus dedos para ter sempre uma parte sua comigo?" No dia 14 de janeiro, o Armie fez o seu primeiro comentário a respeito. De imediato, ele chamou as acusações de besteiras e se recusou a comentar. Ao mesmo tempo, ele anunciou que não continuaria num projeto para o qual ele estava escalado, que era o filme Casamento Armado com a Jennifer Lopez. Ele alegou, né, que diante da onda de ataques falsos e cruéis, não dava para ele ir tranquilo para um set de filmagem e ficar 4 meses longe dos filhos. O ator Josh Duhamel substituiu o Armie e o filme estreou no final de 2022. Tá no Prime Video, inclusive esse filme é perfeito. Fiquei muito feliz que o Armie não participou. A situação toda foi ganhando ares de escândalo, e enquanto tinha gente desacreditando, fazendo piada na internet, alguns perfis de fofocas gringos também pesaram a mão, né, no clickbait. Um desses perfis chegou a sugerir que o Armie Hammer era suspeito de homicídio num caso em Wonder Valley, o que era mentira. A polícia de São Bernardino rapidamente negou que ele tivesse algo a ver com o caso. Ainda assim, o trabalho da imprensa acabou se mostrando essencial para outras mulheres contarem as suas histórias de maneira não anônima. Ainda em janeiro, a Courtney falou pela primeira vez. Ela foi a primeira moça com quem ele teve aquele contato, né, logo que ele se afastou da esposa, que a gente contou aqui. Numa entrevista para o jornal The New York Post, ela revelou que o Armie frequentemente a colocava em situações sexuais degradantes e desconfortáveis.
Mais tarde, para a Vanity Fair, ela confirmou que o Army a persuadiu a concordar com uma prática de bondage, que é aquela amarração, com a qual ela não estava confortável. Ela disse que acabou concordando, mas se arrependeu muito. E, pelo que a gente vê no documentário, né, ela também não esqueceu. Ainda em janeiro, no dia 25, a Paige, que ficou com ele depois da Courtney, também se abriu. Numa entrevista para o jornal Page Six, ela disse que namorou o ator por 4 meses e que eles tinham um costume bem específico de brincar com facas na cama. E ela conta que ele cortava a lingerie, a calcinha, o sutiã, e que aí um dia ele resolveu cortá-la também, do nada, como se fosse a mesma coisa. Que ele pegou a faca e ele escreveu a letra A perto da virilha dela. Ela também disse que ela ficava com hematomas frequentes, assim, que ele pedia para ela deixar os machucados à mostra, que era para ela ter orgulho disso, como se fosse um troféu, assim. A Paige, ela não foi entrevistada pelo documentário, mas em trechos de outros depoimentos que são exibidos, ela explica em detalhes como é que eram essas situações. O ator chamava essas noites de alto protocolo, e basicamente eram dias que ele, enquanto dominador, causava dores extremas nela na posição de submissa. O Army também sugeriu para Paige que adoraria fazer churrasco com partes do corpo dela. Ele até falou que ele queria encontrar um médico que topasse tirar 2 costelas dela numa cirurgia. A partir daí, Armie Hammer e seus advogados não conseguiram mais ter controle da narrativa. Em fevereiro de 2021, o ator foi dispensado pela WME, a agência que o representava. O assessor pessoal dele também se demitiu. Foi só no dia 18 de março de 2021 que a polícia de Los Angeles começou a investigar o Army por uma acusação de estupro, vindo de uma mulher chamada F. Importante explicar que não foi confirmado se essa F é a mesma por trás do Instagram, que fez o Exposed, né? Nessa época aí, o nome real dela não foi divulgado por segurança, né? Claro que ela tinha muito medo. Enfim. Nesse dia, a advogada Gloria Allred, que é especialista nesse tipo de caso, organizou uma coletiva de imprensa em que a F leu o seu testemunho. Ela afirmou que em abril de 2017, o Armie Hammer a estuprou por mais de 4 horas seguidas e bateu repetidamente a cabeça dela na parede, entre outras agressões físicas. A advogada complementou dizendo que existem fotos desses machucados. Nessa coletiva de imprensa, a F contou também que ela conheceu o Armie pelo Facebook em 2016 e que eles se relacionaram durante 4 anos. Ela disse que ela se apaixonou por ele muito rápido, e ela tinha aos 20 anos, mais ou menos, e ele por volta dos 30. Ela também lamentou ter demorado para falar sobre o que aconteceu, mas ela disse que ela sentiria uma culpa imensa se ela não conseguisse impedir que outras mulheres também se tornassem vítimas dele. Em resposta, ele alegou que nunca cometeu nenhum crime, que todas as atividades sexuais com as quais se envolveu foram consensuais. A questão é que essa história passa por uma série de tópicos sensíveis, desde a veracidade dos prints divulgados, até relacionamentos abusivos e uma discussão mais densa sobre consentimento, que se aprofunda ainda mais quando a gente coloca todo esse contexto aí do BDSM. Mesmo assim, em nenhum momento o Armie foi acusado de realmente colocar em prática esses desejos canibais que ele supostamente manifestou nas mensagens divulgadas. Surgiram muitos prints bem perturbadores em que o ator estaria se declarando 100% canibal, ou algo tipo, eu adoraria ver seu cérebro, seu sangue, seus órgãos, cada parte de você. Eu definitivamente iria morder ou te fuder. Não sei, provavelmente eu faria as 2 coisas. Uma pessoa próxima do Armie e da ex-mulher dele, a Elizabeth, também falou que tudo isso poderia ser só o senso de humor ácido dele. Numa reportagem da Vanity Fair, essa fonte que não se identificou disse que essas mensagens poderiam ser só piadas sexuais perversas sem contexto, que provavelmente o Armie só anda curtindo o BDSM e que isso, enfim, traz nuances que às vezes as pessoas não estão a fim de entender. Ainda estamos longe de entender qual que vai ser o veredito para o Armie Hammer. Na verdade, a gente não sabe nem se ele vai ser realmente processado. A polícia começou as investigações em março de 2021 e só em abril de 2023 é que o caso chegou nas mãos do promotor distrital de Los Angeles e está sob revisão. Dependendo da avaliação, o Armie vai ser acusado formalmente ou não pelo crime de estupro. Só que, independentemente disso, a imagem dele vem sofrendo as consequências. Em maio de 2021, ele foi para rehab para tratar o vício em sexo e drogas e ficou totalmente fora da mídia.
Meses depois, em dezembro, ele saiu da clínica bem a tempo do lançamento do último filme que ele atuou, Morte no Nilo, né, que saiu em fevereiro de 2022. Com todo esse caos, a gente também sabe que a família cortou boa parte da ajuda financeira do Army. Então, sem ter nenhum projeto audiovisual em vista, ele foi trabalhar. Em julho de 2022, ele foi visto de uniforme vendendo cotas de um resort nas Ilhas Caimã. Aparentemente, essa mesada dos Hammer aí tá servindo só pra pagar advogado, né? Porque, pelo menos até o início de 2023, o divórcio dele também não estava concluído, né? Em fevereiro de 2023, o Army quebrou o silêncio com uma longa entrevista para Airmail, uma revista em formato de newsletter digital, assim. Apesar de não ser super conhecida internacionalmente, essa plataforma foi fundada por 2 jornalistas bem experientes. Um que é ex-Vanity Fair e outro é ex-New York Times, sabe? Que são lugares bem renomados. Numa carta editorial que acompanhou a matéria, os fundadores declaram que, de fato, o Hammer quer limpar seu nome e que o conteúdo ali era para apresentar uma visão mais ampla da situação, especialmente porque o ator virou um pária sem ter sido formalmente acusado. E aí, nessa longa entrevista, o Army se declarou completamente quebrado e cheio de dívidas. Ele novamente negou que tenha cometido qualquer crime e deu o lado dele sobre a acusação de estupro da F de 2017. O ator disse que o que aconteceu naquele dia era fruto de uma fantasia envolvendo sexo não consentido e que isso havia sido consensual, né? Então que ela teria a moça, né, teria uma fantasia relacionada a estupro e que os dois combinaram de realizar isso. E o Armie Hammer, ele deu inclusive mais detalhes e falou que foi a F que idealizou como que deveria ser. E ele falou o seguinte na entrevista: ela planejou todos os detalhes disso, que eu veria ela num café Starbucks, que eu seguiria ela até em casa, que a porta da casa estaria aberta e destrancada, eu ia entrar e ia acontecer uma situação de sexo não consensual consentida. Ele inclusive fala a sigla para esse tipo de fantasia, que é CNC, Consensual Non-Consent. No mundo do BDSM, é um tipo de relação que o submisso consente que o dominador haja mesmo que não pareça ter consentimento. Seria tipo isso, assim, tá consentido porque eles combinaram antes, mas tem essa questão aí. E aí, por isso que muitos praticantes do BDSM estabelecem aquelas palavras de segurança, fora do contexto da cena, algo assim, para você encerrar uma situação caso não esteja mais ali dentro do limite que vocês combinaram. Isso é o que ele estaria dizendo que aconteceu. Só que, além de dar toda essa explicação, o Army assumiu que realmente mantinha relacionamentos tóxicos e desequilibrados. Olha algumas coisas que ele falou. Eu estava levando a vida de um jeito muito intenso e extremo. Eu pegava essas mulheres e as trazia para isso, para um monte de viagens, sexo, drogas. E aí, quando dava para mim, né, tipo, quando acabava, eu largava de uma e ia para a próxima. Ele também assumiu que existia um desequilíbrio de poder nessas relações. Eu pegava essas meninas com 20 e poucos anos e eu já nos 30. Eu já era um ator bem-sucedido na época. Elas ficavam felizes só de estar comigo e diziam sim para coisas que não necessariamente elas aceitariam se não fosse por essa situação. Que é o que a gente comentou ali, dele ser um ator, dele ser bonito e tudo mais. Ele aproveita o poder para abusar das privilégio mulheres. E a revelação pessoal mais chocante dele foi de que ele teria sido abusado por um pastor aos 13 anos de idade. E que ele acredita que esse trauma fez com que ele desenvolvesse uma necessidade de controle extremo no sexo, o que fez ele acabar se interessando por práticas BDSM. Então ele diz o seguinte: a sexualidade foi introduzida na minha vida de um jeito completamente fora do meu controle. Eu estava completamente impotente naquela situação. Meus interesses, então, foram para querer ter controle sexualmente falando. Em meio à onda de denúncias, o ator entrou em desespero e disse que cogitou tirar a própria vida, mas que desistiu por causa dos filhos. Ele também se declarou vítima da cultura do cancelamento e reclamou que parece não existir espaço para redenção. O Army também reconheceu que recebeu ajuda do Robert Downey Jr. e pareceu querer se espelhar na trajetória de ascensão do colega ator. E, de fato, a volta por cima dele é impressionante, né? O Robert começou a usar drogas ainda criança. Aos 28 anos, ele foi indicado ao Oscar. Depois, com 30 anos, ele estava preso e depois se tornou o Homem de Ferro, um dos atores mais bem pagos da indústria. O cachê dele em Vingadores, por exemplo, foi algo em torno de 75 milhões de dólares. O Army enxerga nele um exemplo do que é passar por algo dolorido e depois evoluir.
E depois de tudo isso, a gente tem que olhar para essas mulheres, né, que passaram por esse assédio da mídia, por esses tratamentos dele e tudo mais. Essas namoradas que foram com ele pro deserto, a Courtney e a Paige, receberam muitos comentários de haters em suas redes sociais por se pronunciarem. E isso até influenciou a própria Paige a não querer falar no documentário, né? Ela aparece lá com trechos de outras entrevistas, mas não com depoimento original pra série, né? Porque ela já não queria mais participar. Nesse processo de exposição das mensagens, as duas se conheceram, conversaram pro DM também, e também conversaram com a dona do perfil House of F, que supostamente seria a própria F que acusou ele de estupro, mas a gente não sabe. E aí, a gente tem uma coisa aqui que vai pro terreno da fofoca, né? Porque é bem nebuloso, mas aparentemente a F e a Paige também tiveram divergências entre elas sobre como as coisas foram expostas. E parece que tem um desconforto entre as duas, mas enfim, não temos como confirmar. Outro detalhe estranho é que a F não é mais representada pela advogada Gloria Allred. A Gloria aparece no documentário House of Hammer, né, falando sobre o caso, e isso teria sido um fator de atrito entre ela e a cliente. A F considerou o documentário nojento e sensacionalista. Ainda assim, a Gloria garante que não foi demitida. Ela diz apenas que não atende mais a jovem e que ela, enquanto representante, poderia dar os depoimentos que deu. Enquanto isso, Elizabeth Chambers, a ex-mulher do Armie Hammer, surgiu super bonita na revista Elle, revista norte-americana, em fevereiro de 2023. O título da matéria era algo como "Ela não é a pessoa com quem ela se casou". É uma coisa meio de reapresentar a Elizabeth pra separar a imagem dela do ex-marido, né? Tipo, ela não é o Armie Hammer, sabe? Mostrar as coisas que ela tava fazendo, contar como ela lidou com esse trauma, né? Inclusive porque ela foi descobrindo tudo na mídia, né? Com todo mundo. Então imagina que loucura você saber que seu ex-marido, pai dos seus filhos, tá sendo acusado, né? No mínimo dessas coisas todas. Nos últimos 2 anos, a Elizabeth falou pouco publicamente sobre o caso, mas expressou que era como se tivesse conhecido uma faceta oculta do ex-marido e, em algumas oportunidades, ela tentou também ser vocal em apoio às vítimas. A Elizabeth é uma personalidade da TV, ela é proprietária de uma rede de confeitarias, a vida dela, né, pelo menos profissional, vai muito bem, obrigada. Ela também está namorando um fisioterapeuta de 26 anos que foi da Europa para trabalhar nas Ilhas Caimã. E eles estão juntos há mais de 1 ano e ela disse que ele é uma pessoa muito compreensiva. Depois desse episódio, acho que muita gente vai querer assistir ao House of Hammer, né? Se é que não assistiu e tal. E provavelmente essa vai ser uma das fontes de mais fácil acesso aqui para o público brasileiro. O documentário tá no Discovery Plus e na HBO Max e traz vários depoimentos exclusivos. Tem um bom suporte visual para contar essa história, de organizar também essa herança completa e complexa dos Hammers até chegar no Armie, né? Toda a árvore genealógica aí dele. O tom é mais de entretenimento e às vezes a linha do tempo fica confusa. Mas algo que incomoda mesmo é o tom moralista que permeia o contexto sexual das histórias que vão sendo contadas. É porque eles demoram muito pra explicar toda a questão do BDSM, de ter consentimento, né? Então, talvez alguém mais desinformado, que não conhece muito, talvez fique mais confuso depois de assistir, né? Então, eles poderiam ter mandado melhor nesse ponto, assim. E pra quem quiser ler a respeito dos Hammer, tem os livros também da Casey, né? A Casey Hammer, e do Edward J. Epstein, que a gente citou aqui. Vamos colocar tudo lá no site certinho, mas nenhum dos dois, infelizmente, tem tradução pro português. Fora isso, né, tem muitas reportagens, muitas entrevistas que foram essenciais para mostrar essa história. A gente vai deixar as mais legais lá no site do Modus. A ruína de Armie Hammer vem numa era pós-Time's Up e Me Too, né? E é difícil cravar quanto de espaço existe para uma reabilitação da imagem pública do ator ou até para uma retomada de carreira. Mas a gente sabe que tem gente que ainda está disposta a trabalhar com ele, como o próprio Guadagnino, que já falou que se o projeto da continuação de Me Chame Pelo Seu Nome andar, ele vai querer o mesmo elenco do primeiro filme, e ele falou isso lá no final de 2022. E essa história também ultrapassa um monte de linha tênue, né, gente? Antes do Armie foram vários crimes reportados também, a maioria sem nenhum tipo de consequência, e fica essa sensação, né, de abuso de poder, de privilégio, seja esse abuso declarado ou velado, esse privilégio da riqueza, no caso do Armie, o privilégio da beleza também, por que não, né?
E no dia que soltamos esse episódio, a polícia dos Estados Unidos soltou a notícia que não vão processar o Army pelo crime de estupro contra a F em 2017. Eles disseram que avaliaram o caso, mas que não tinham evidências suficientes para acusá-lo. A diretora de comunicações dele disse que casos de abuso sexual são difíceis de provar e que nesse momento não tem como acusá-lo devido à complexidade do relacionamento dos dois. Army disse no Instagram que está grato e ansioso para começar o que será um longo e difícil processo de reorganizar a sua vida. Tudo parece permeado por uma leve certeza de impunidade, por uma tranquilidade de que nada acontece com essa família. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Catarina Akemi, que é nossa apoiadora na Aurelo. E agora, os erros de gravação do episódio. Em 1919, o Dr. Julius já era observado de perto pela Polícia Federal por conta das suas associações políticas. Ficou engraçado. O sucesso fez com que ele comprasse um Boeing 727 para conta da... Um Boeing? Um Boeing! Boeing. Claro que a família desaprovou essa decisão e claro também que não se encontra nenhum registro. E claro também que não se encontra nenhum registro. E aí era bebida, gente meio pelada, pó pra todo lado. A Casey... Orgia, né? Ai, que susto. Que assustei com isso. Orgia. Aquela puritana, Nossa, não pode... Puritana. Orgia, Meu Deus, o quê? Orgia? Gente, É que eu acho que não sei, vale... tomei um susto. Vai falar. Acho que eu não tava esperando que você ia falar. Mamãe tá roxa. Vou até ligar o ar de novo. Tá ligado? Você desligou, louca. Não, eu diminui 1 grau. Ai, meu Deus.